Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 200º Dr. Apple News, entrando aí na segunda centena de notícias toda sexta-feira aqui para vocês, com a ajuda do Gilberto, do Sandro, do Antônio, do Renato. Muito obrigado pelas sugestões de pauta. Um abração a todo mundo que acompanha aqui com muito carinho. Vamos lá, temos bastante notícia para tratar hoje. A gente começa com essa notícia, 6 de julho de 97, a Apple dando tchau aí para o Gil Amelio, ele saindo da cadeira de CEO da Apple, dando lugar para o Steve Jobs, que estava voltando. O Steve Jobs entrou como interino, não queria muito essa função e tal, queria ficar mais no chão da fábrica, mas acabou sobrando para ele, não teve jeito, né? O Gil Amelio foi um bom CEO, ele tentou de tudo para salvar a Apple. Na época dele teve a pior perda, o pior prejuízo que a empresa já teve na história, ficou em vias aí de realmente abrir falência, mas a melhor decisão dele foi comprar a Next, por dois motivos. Primeiro, pelo sistema operacional, o Next Step, né, que o Steve Jobs tinha desenvolvido lá e que acabou sendo o fundamento para o macOS 10, e que a Apple precisava nessa época melhorar, atualizar o seu sistema operacional para competir um pouco, pelo menos, com o Windows, né? E junto com ele, junto no negócio, trouxe o Steve Jobs de volta, e que foi a salvação da empresa, né? Temos também o encerramento de produção desse computador aqui. Foi o último, inclusive, que tinha monitor de tubo, né, o famoso CRT. Depois disso, depois dessa data aqui de 2006, a 5 de julho de 2006, a Apple não fabricou mais equipamento com tela de tubo, né? Agora só tela plana. E essa máquina aqui, eu lembro que quando eu trabalhava na assistência da Apple, a gente recebeu umas máquinas dessa para poder consertar, e eu achei muito estranho, eu achei que era um clone, achei que era, sei lá, alguma coisa que não era da Apple, né? Aí eu fui realmente analisar e é uma máquina que a Apple tinha feito específica para a linha educacional, por isso que é eMac, não é iMac, né? É o eMac, de Education, né? Era uma máquina específica para as escolas, era um iMac diferenciado, ele era maior, ele era mais alto, enfim, era uma máquina bem diferente. Para quem estava acostumado com os iMacs coloridinhos, olhava uma dessa aqui e achava bem estranho, porque não era uma máquina divulgada, né? Mas lá nos Estados Unidos muitas escolas tiveram essas máquinas. Aqui na frente abrir essa boca aqui para poder entrar o CD, né, colocar e tirar o CD, e esses dois alto-falantes aqui eram muito bons nessa época, né? Era uma máquina que não tinha tanto glamour quanto o iMac, né, mas fazia bem a função. Uma máquina mais simplesinha, mas que fazia bem a função. E nessa data, 5 de julho de 2006, encerrou a produção dessa máquina também. Outra máquina que encerrou a produção aqui nesse mês, em julho, 3 de julho de 2001, foi essa máquina que para mim foi um dos melhores designs que a Apple já fez para um computador. Era um negócio incrível, esse cubo flutuante ali, né? Tanto que na propaganda, né, eles tinham que colocar ali, ó, dica, é um computador. Você olhava e falava, meu, o que é isso? Naquela época era só gabinete bege, né, aquela coisa horrorosa que a gente tinha antigamente. A Apple veio com o iMac, depois todo coloridinho, redondinho e tal, e depois veio com esse G4 Cube aí, que a gente chamava de torradeira, né, porque o CD saía por cima na hora que você ejetava. Então, tem a torradeira, tem o ralador de queijo, tem vários, tem o abajur, né, a Apple acaba fazendo designs e a galera coloca os apelidos, mas essa máquina realmente era um negócio espetacular. Não sei se tem mais foto aqui, infelizmente não tem. Essa máquina para mim é uma das mais bonitas. Comenta aí qual que você acha mais bonita. Tem o iMac abajur também, que o pessoal acha muito bonito. O iMac fininho também. Enfim, a Apple com relação a isso não tem o que falar, né? MobileMe, em 1º de julho de 2012 foi encerradas as atividades do MobileMe. O MobileMe foi o precursor do iCloud, né? Foi o primeiro teste que a Apple fez com uma nuvem, com uma sincronização de dados feitas pela internet. Lembrando que nessa época a internet não era tão boa quanto é hoje, e não era possível se imaginar uma sincronização de vídeos, né, real time, etc. Mas foi um primeiro teste, no começo teve um tropeço
horroroso, né, que as coisas não funcionavam, e tem uma história que o Steve Jobs juntou a galera toda no auditório e falou, meu, qual que é o motivo, qual que é a função do Mobile Me? Aí um cara levantou lá e falou, é sincronizar os dados. E ele, por que cargas d'água não funciona? Né? E começou a dar um sabão em todo mundo, e a galera saiu de lá com os olhos arregalados e, meu, vamos fazer esse negócio funcionar, né? Era assim que tocava o negócio na época. Enfim, o MobileMe acabou dando espaço para o iCloud, que hoje funciona direitinho, sincronizando coisas que naquela época a gente nem imaginava, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Agora vamos para as notícias da semana. O Spotify quem paga o Spotify pelo Apple Pay, né, pela conta da Apple, vai receber um e-mailzinho aí dizendo que a sua conta vai voltar para o gratuito. Né? Por que eles vão fazer isso? Porque eles querem forçar que você faça uma nova aquisição de plano do Spotify agora por fora da Apple. Por quê? Quando você faz uma assinatura de um aplicativo ou uma compra de um aplicativo dentro da App Store, utilizando o seu Apple ID, a Apple retém 30% desse valor como um fee, né, como uma taxa por estar oferecendo todo esse ecossistema e a venda, né, como se fosse uma taxa de vendedor. Né? E o Spotify não quer isso, então vai forçar você que paga pela Apple a voltar para o gratuito, e não vai nem te perguntar se você quer, ele vai, a partir de tal dia vai voltar para o gratuito, e se você quiser você compra por fora, para que ele fique não tenha que pagar esse percentual aí para a Apple. Então fique ligado vocês aí. iPhone 15 Pro Max pode ter um aumento de preço. Sempre que vem essas notícias aí, né, a gente já fica mais preocupado, principalmente aqui no Brasil, porque o preço aqui é estratosférico, né, acaba sendo até pornográfico, eu costumo dizer, né, é um absurdo o preço aqui. Mas enfim, ganha muita notoriedade essas notícias, né, mas a gente tem que lembrar que o iPhone XS, o pessoal chamava de XS, né, mas o iPhone XS Max para o 11 Pro Max, ele teve um decréscimo de preço, né? No 10S era 1.249, o 10S Max, e o 11 Pro Max foi para 1.099. Então quando a Apple reduz o preço, é uma notinha pequenininha, né? Quando a Apple aumenta o preço, aí sai em tudo quanto é lugar, né? Mas não tem jeito, a Apple vem tentando manter o preço dos produtos, mas uma hora ou outra vai ter que aumentar, não vai ter como escapar dessa onda toda que a gente teve ali, né? Então provavelmente o celular mais top aí da linha do iPhone vai ter um aumento de preço para o usuário final aí. E se vai aumentar lá nos Estados Unidos, aqui pode esperar que o bagulho vai ficar maluco. Esse é muito legal. Apple Watch pode detectar sintomas da doença do mal de Parkinson, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui o nome certinho. Um instituto britânico chamado Cardiff University UK Dementia Research Institute. Ele fez um estudo com 103 mil usuários de Apple Watch. E com uma semana de dados do Apple Watch, eles conseguem prever 7 anos de evolução de uma possível doença, o mal de Parkinson ou doença de Parkinson, né? Muito legal, né? Mas uma função aí pro iPhone pro Apple Watch que a gente não imaginava. Bem legal. Usuários de MacBook 12 polegadas, é o MacBook apenas, né? Não tem Pro, não tem Air. Foi uma máquina que a Apple lançou de teste, né? Mudou o teclado, mudou algumas coisinhas ali, né? É uma máquina bem fraquinha, não era uma máquina para você editar foto, para você editar vídeo, nada disso. Era uma máquina apenas para internet, texto, e-mail, essas coisas. E agora vai entrar na lista de máquinas obsoletas, então não vai ter mais suporte para a Apple. Se você ainda tem uma máquina dessa e precisa de algum reparo, alguma coisa, corre, porque se a assistência técnica ainda tiver em estoque alguma coisa, ela vai conseguir fazer para você, daqui a pouco não vai ter mais, tá? iOS 17 e iPadOS 17. Como a Apple tem feito, né,
recentemente, nos últimos anos, ela vai disponibilizar o iOS 17, o iPadOS 17, porém nem todas as funções que ela anunciou vão estar disponíveis logo na largada. A Apple vai mandar o sistema operacional para todo mundo no dia que combinou, mas algumas funções que ainda tem que aprimorar, ela vai deixar um pouco para depois. Eu acho meio isso um tiro no pé, né? Mas enfim, se não dá tempo, não dá tempo, mas daí é melhor nem anunciar, né? Sei lá, eu não acho muito legal isso aí. O AirDrop, que é a transferência que vai ser agora pela internet, você começa pertinho e a pessoa pode ir embora que a transferência vai continuar. O aplicativo Journal, que é aquele aplicativo de diário, né, para você escrever aquelas coisas todas e tal. As playlists colaboradas no Apple Music. Enfim, tem alguns recursos que o pessoal está dizendo aqui que não vai estar disponível logo no começo. A Apple já tem feito isso, né, não é muita novidade. Essa semana a Apple atingiu de novo aí a marca de 3 trilhões, né? Eu vi uma entrevista ali com o Johnny Ive, o Tim Cook e a Laureen Powell, a ex-esposa, né, do Steve Jobs, na Code, foi muito legal. E eles perguntaram a respeito disso, né, se o Steve Jobs ficava ligado nisso e tal. E o Tim Cook falou, olha, ele olhava, mas não era isso que movia, né, a questão do valor da empresa e tal. Ele estava muito mais interessado em fazer bons produtos. Ele sabia que isso aí é um jogo, vai crescer, vai aumentar e vai diminuir e tal, muita especulação, aquela coisa. Mas é isso, a Apple atingiu 3 trilhões novamente, daqui a pouco vai cair, daqui a pouco vai chegar de novo e vai ficar nisso aí, né? O samba toca nesse ritmo mesmo. Uma outra mudança no iOS 17 que está sendo comentado aí é a possibilidade de você recuperar não, mas se você alterou a senha do seu iPhone, você vai ter até 72 horas para utilizar a senha antiga para poder voltar, né, para alterar a senha do seu iPhone. Hoje você troca, né, trocou a senha. E aí se você esqueceu a senha nova, tá frito, né? Já sabe, muita gente entra em contato comigo com esse problema. Agora a Apple vai te dar aí 3 dias para você ainda utilizar a senha antiga para entrar no iPhone ou para fazer alguma alteração. Interessante é que você pode passar por cima dessa função no menuzinho lá do Face ID e código, desativando, mudando a geral, aí, resolvendo essa questão de uma vez por todas, não dando esse prazo de 3 dias. Então não é muito uma mudança na parte de segurança, é mais uma ajuda para a galera que acaba esquecendo bastante as senhas aí do equipamento. E o pessoal tem recebido também esse e-mail, né, sobre o encerramento do meu compartilhamento de fotos, ali no dia 26 de julho, final desse mês, daqui a uns 20 dias, não é isso? O meu compartilhamento de fotos vai ser encerrado. Então, muita gente tem entrado em contato comigo, né, perguntando o que vai acontecer, minhas fotos, aquela coisa toda. O meu compartilhamento de fotos, pessoal, é uma gaveta específica lá do iCloud, que funcionava antigamente. Antes da gente ter a sincronização completa da biblioteca no iCloud, a gente tinha esse meu compartilhamento de fotos. Antigamente você tinha que plugar o iPhone na máquina e baixar as fotos manualmente, não dava para fazer isso pela internet, né? Então a Apple tinha inventado esse meu compartilhamento de fotos, que era uma pasta, como se fosse uma gaveta, que dava para sincronizar até 1000 fotografias. Vídeos eles não sincronizavam, era até 1000 fotografias. Então na hora que você fazia uma foto no iPhone, a foto ia para o rolo da câmera e ia para o meu compartilhamento de fotos, se você escolhesse, né? E esse compartilhamento de fotos mandava para a nuvem, na hora que você abria o Fotos no seu computador, você tinha um itemzinho lá chamado meu compartilhamento de fotos, e ali as fotos iriam aparecer sem você precisar sincronizar via cabo. Então se você tem esse meu compartilhamento de fotos no seu computador ou no seu iPhone, dá uma olhadinha se as fotos que aparecem lá são as mesmas que já estão no rolo da câmera, na fototeca, no item lá em cima da fototeca. Se as fotos já estão lá, pode ficar tranquilo, senão você seleciona e copia, exporta essas fotos, salva num pendrive, etc. Tá? Porque dia 26 de julho vai desaparecer isso dos seus equipamentos. Legal? Tinha um limite de até 1000 fotografias, né, nesse meu compartilhamento. Para você ver como a internet era limitada, a Apple tentava reduzir para a galera não ficar chateada com muitas coisas, muitas vezes já aconteceu isso, né? Enfim, então fique atento com relação a essa informação para que você não perca suas fotos. Se você precisar de auxílio com relação a isso, dá uma olhadinha junto com você, entre em contato comigo, a gente agenda um horário e dá uma olhadinha para você não perder suas memórias aí.
Legal, pessoal? É a última notícia? É a última notícia. Então a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana. A gente se vê na semana que vem. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos que nós temos disponíveis para você se matricular lá, e também lá tem os meus contatos. Caso você precise de uma consulta, um suporte, uma aula VIP, a gente faz isso remotamente, ao vivo pela internet. É só entrar em contato que a gente agenda um horário, tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.